No nosso quadro Viver Bem de hoje, nós vamos falar um pouco sobre a esclerose lateral amiotrófica, também conhecida como ELA. Uma doença rara que afeta o sistema nervoso e, de acordo com o Ministério da Saúde, atinge 2 pessoas a cada 100 mil aqui no mundo inteiro, não é isso? Quer dizer, mas é uma doença rara. Nós vamos saber mais sobre o diagnóstico, os sintomas, o tratamento. Nós convidamos o médico neurologista, Dr. Marcos Alexandre Carvalho, que está aqui com a gente. Doutor, tudo bem com o senhor? Tudo bem. Seja bem-vindo. Obrigado. Eu tô achando engraçado o gol lá. O senhor também achou meio esquisito, também. Né? Pois é, aliás, erro do goleiro, erro do zagueiro, de todo mundo. Pois né? É. Mas foi muito interessante. Foi bom pro Vila, né? Foi bom pro Vila. Foi bom pro Vila. Doutor, vamos falar da ELA. Conta pra gente o que é essa doença. Eu vou começar assim falando do que é a ELA do ponto de vista humanitário, né? A ELA, ela é a doença, não sei se você sabe, mas é a doença que mais gera comoção na comunidade, né? Um paciente com ELA num bairro, todo mundo naquela região fica sabendo quem é o paciente, o que ele está passando, o sofrimento dele, quem é o médico, qual é o hospital que trata. Tamanha é a gravidade dessa doença. Mas ela, assim, de forma resumida, é uma doença que acomete a via motora, né? Então, a sensibilidade é preservada e a via motora que começa no cérebro, no giro pré-central, ela desce por toda a medula e o paciente começa a ter fraqueza muscular, geralmente unilateral, e depois atrofia muscular e tem umas pequenas contrações. Quem tem elas sabe identificar bem que são pequenas contrações involuntárias do músculo, Sim. que a gente chama de fasciculações, né? E com a evolução da doença, o paciente começa a ter dificuldade para falar, dificuldade para engolir, muitas câimbras, dificuldade para andar, quedas frequentes, né? Ele pode ter outros sintomas, tipo, que a gente chama de sintomas pseudobulbares, né? Que é o riso e o choro involuntário. Então, é uma doença bem rica de sintomas, né, mas de forma mais simples. Ela vai perdendo a forma de se movimentar? De se movimentar. Perdendo os movimentos? Totalmente. Isso quanto tempo vai... como é que é esse tempo de duração dessa doença? Jordevar, ela é uma doença rápida. Em torno de 2 anos e meio o paciente já está bem comprometido. Então, ele tem uma fraqueza muscular intensa. Depois, ele começa a ter atrofia muscular. E a mão atrofia muito, tem um padrão diagnóstico da mão. É uma mão bem característica. Ela atrofia todos os interósseos, né, e a palma da mão. O que causa isso, doutor? A gente não sabe bem a causa dessa doença, né? Existem fatores associados, que são os fatores ambientais e os fatores relacionados com a genética. Então, é a associação das duas coisas. Então, assim, tabagismo, choque elétrico, o serviço militar está associado por conta do trauma de crânio, exposição ao mercúrio e ao zinco, né? Então, e associado a uma predisposição genética. Mas qual idade que atinge normalmente? Em torno de 55 a 75 anos. Isso é uma outra coisa. Tem cura? Não tem cura. Não. Hoje, tem um controle? Hoje nós temos remédios que prolongam a sobrevida, porque essa doença, ela atua em 2 mecanismos e nós temos dois remédios que atuam nisso. O primeiro é no glutamato. O glutamato é um neurotransmissor que nós temos no cérebro, que é um neurotransmissor excitatório. Então, o glutamato baixo te deixa fraco, cansado. O glutamato normal te deixa ativo como você estava. E o glutamato alto, ele deixa você, ele não é bom. Então, ele mata o neurônio. E nós temos um medicamento para isso, que é o Riluzol. Antes de eu falar do medicamento, o abuso do uso de drogas também pode favorecer o aparecimento dessa doença? Não tem correlação. Não tem? Não. Mas, assim, por exemplo, vírus podem causar, né? Tabagismo, como eu já falei. E o que tem muita correlação é a atividade física extenuante. Então, aquelas pessoas que são atletas de alta performance
essas pessoas têm um risco aumentado se tiver predisposição genética, né? Porque 90% dos casos são genéticos, são esporádicos e 10% são genéticos. É possível fazer um exame para descobrir essa questão genética? Mas não quer dizer que se você tiver o gene ou uma mutação que você vai desenvolver a doença. É esse o problema. Então, do ponto de vista ético, eu não concordo em fazer o exame. Os pacientes pedem para fazer e eu explico isso. Porque se você tiver uma variante, como nós descobrimos aqui em Goiás agora, uma mutação nova, o que eu vou falar para esse paciente? Eu não sei se ele vai desenvolver. Só podia falar sobre essa mutação nova. Quando foi... Há pouco tempo atrás, teve uma campanha, que foi aquela campanha do balde de água gelada. Sim. Né? Então, as pessoas tomavam aquele banho com água com gelo, e aquela campanha arrecadou 115 milhões de dólares para identificar o tipo genético do Stephen Hawking, o físico inglês. E aí, identificaram um gene chamado NEC1. E ele viveu muitos anos com a doença, né? Porque ele foi incluído novamente na sociedade. E eu sempre falo, a inclusão social, ela aumenta a sobrevida, né? E aí, eu tive um paciente que estava numa evolução muito satisfatória. E eu resolvi pedir um painel genético dele. E veio uma mutação do NEC1, ou seja, uma mutação do gene do Stephen Hawking que nunca foi descrita no mundo até hoje. Agora, ele manifestou a doença. Mas será que se eu tiver essa mesma mutação, eu vou desenvolver? A gente não sabe. Então nós somos pioneiros nessa descoberta. Nessa descoberta. Não tem outro caso Não ainda. tem outro caso, só ele. E qual que é a diferença daquela tradicional para essa de hoje que vocês descobriram? Ela produziu o mesmo quadro. É uma mutação que descobriu o mesmo quadro. Qual é a vantagem disso? A terapia gênica. Nós estamos entrando na fase da terapia genética, né? Então, os tratamentos, eles estão sendo direcionados diretamente ao tipo genético. Então, quando a gente publicar esse artigo mostrando que descobrimos uma variante genética patogênica, porque você pode ter uma variante genética que não é patogênica, que não causa doença nenhuma, quando eles forem lançar um remédio que contemple o gene NEC1, eles vão ter que incluir também a variante. É uma esperança? É uma esperança. É uma esperança com certeza. Agora, como é que o senhor vê, por exemplo, como é que a pessoa começa, ela pode falar assim, eu estou começando a ter esse problema, essa doença. Quais são aqueles primeiros sintomas que a gente pode identificar? Uma fraqueza, geralmente unilateral, a doença não começa dos dois lados. Quando é a forma bulbar, começa a andar rastejando muito o pé, quedas frequentes e dificuldade na fala, salivando muito, cãibras frequentes e dificuldade para engolir. Percebeu isso, procura um neurologista. Neurologista. Exatamente. Tá certo. Eu queria muito agradecer a participação do Dr. Marcos Alexandre Carvalho, neurologista, por essa consulta ao vivo aqui. Muito obrigado, senhor. Eu que agradeço a você. Volte outras vezes, porque é importante a gente debater esses assuntos e informar a nossa sociedade. Exatamente. Eu acho que a sociedade tem que estar ciente de que essa doença existe. Tá certo. E a gente está aqui exatamente para informar. Um abraço para o senhor, muito obrigado. Obrigado a todos.